Está no ar o programa Bíblia Aberta. Este programa semanal, o seu programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus. Estamos muito felizes por estar desse lado conosco e aqui vamos partilhar hoje um tema muito especial. Já sabe que pode acompanhar-nos através de várias plataformas, seja na televisão, através do canal 186 da Mel, seja também no YouTube do Novo Tempo Portugal ou ainda, se prefere rádio, na rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Estamos a estudar o tema geral, o amor e a justiça de Deus, como Deus consegue conciliar estes dois conceitos de forma perfeita para que nós possamos compreender tanto o seu amor como a sua justiça. Neste episódio específico, vamos falar sobre a ira do amor divino. E embora a compaixão de Deus seja frequentemente celebrada, muitos acham a ideia da ira de Deus uma ideia perturbadora. Se Deus é amor, pensam eles, porque Deus se pode irar. Como Deus pode ter esta ou expressar esta ira? No entanto, nós sabemos que a Bíblia nos apresenta que a ira de Deus desponta do seu amor. A ira de Deus é algo contra o pecado e contra o mal. Alguns sustentam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas esta noção é errada, porque Deus é um só, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A expressão do seu amor é a forma de Deus lutar contra o mal e contra o pecado. Para desenvolver este tema, temos connosco novamente o painel residente. Bem-vindo, Pedro, bem-vinda, Hortelinda. Olá. São pastores e teólogos, estudiosos da Palavra do Senhor e que estão aqui para partilharem esta mensagem. Muito obrigado pela vossa presença. É um privilégio. Sempre. Também o meu pastor Hernani estará connosco desta vez, teólogo, amante destas questões bíblicas e partilhador também desta palavra do céu. Obrigado, pastor Hernani, por estar presente. Obrigado, Paulo. E obrigado por enriquecerem este programa com este tema que é um tema profundo, pertinente, mas também é um tema que para alguns é desafiador. E nós vamos tentar estudá-lo aqui para retirar da nossa vida muitas lições. Muito bem, eu vou começar com o Hernani. Temos uma história, Hernani, uma história no livro de Jonas, uma história muito interessante sobre esta questão da ira. E vemos aqui um contraste muito grande entre o que é o caráter de Deus e o que é o caráter de Jonas. Podes explicar-nos um pouco esta história e falar um pouco sobre este tema aqui? Muito bem. Jonas, só lembrando um bocadinho da história, todos nós lembramos e sabemos, e alguém provavelmente já ouviu da história de um homem que foi engolido por um grande peixe, né? É esse Jonas da Bíblia. Deus enviou ele com uma missão para uma cidade chamada Nínive, e ele fugiu, não quis ir até lá. Entretanto, algumas peripécias depois, lá foi ele para o fundo do mar, um peixe o salvou, depois de um pedido de perdão a Deus, e ele pôde recomeçar o seu percurso indo de novo para Nínive. E para surpresa de Jonas, aquilo que ele tinha enviado como mensagem, ou aquilo que ele portou como mensagem da parte de Deus, teve o seu efeito. E Jonas, então, viu a cidade toda de Nínive se arrepender e mudar o seu percurso. E aquela profecia que ele tinha dito que iria acontecer da destruição de de Nínive, que era uma profecia condicional à situação de Nínive, não aconteceu. E o capítulo 4 nos diz que Jonas ficou irado. É interessante porque o verso 1 e 2 diz que Jonas ficou irado, né? E depois Jonas vai dizer para Deus: eu sabia que o Senhor era um Deus clemente, misericordioso, perdoador. E eu sabia que eu vinha até aqui e o perdão ia acontecer. Então Jonas ficou irado pela misericórdia de Deus para com aquele povo. Imagina só, um profeta enviado da parte de Deus a ter essa reação diante do arrependimento daquelas pessoas. Ora, naturalmente, para a gente poder perceber um pouco mais da percepção bíblica, a gente tem que se colocar no lugar do personagem, né? E Jonas vinha do povo de Israel, tinha sofrido enormemente com toda a perseguição e males que o povo assírio tinha feito, que a cidade de Nínive tinha causado a eles enquanto povo. E o que é certo é que aquele ressentimento tomou conta do coração dele. E quando Deus disse: olha, vai lá e vai dizer que a cidade vai ser destruída, ele foi com todo gosto, né? Porque enquanto ser humano queria ver a justiça acontecer segundo os padrões humanos. Mas o que é certo é que o povo se arrependeu. Ora, nesse episódio, naturalmente, quando a gente se coloca no lugar de Jonas, a gente consegue compreendê-lo, mas não podemos esquecer aqui que o povo de Israel era o povo de Deus. E aquele que deveria manifestar mais rapidamente a sua ira, o seu descontentamento com a ação de Nínive,
era Deus. Se há alguém nessa história que poderia estar extremamente descontente com a reação de Nínive, era Deus. Mas Deus não age segundo o homem. Por isso, falar sobre a ira de Deus é alguma coisa que para nós, para mim, enquanto pastor, enquanto estudante da Bíblia, é alguma coisa que eu devo sempre me reportar à Bíblia, porque senão eu corro o risco de colocar sentimentos humanos nessa realidade da ira de Deus. Então vemos aqui um contraste grande entre aquilo que é a ira do homem e aquilo que é a ira de Deus. A ira de Deus não é contra as pessoas, não é contra o pecador, mas sim contra o pecado e o mal. Exatamente. Enquanto Jonas estava descontente com aquilo que Deus tinha feito para com aquelas pessoas. Exatamente. Não é? A nossa reação diante da injustiça é natural que a ira venha. Tanto é que há um conselho no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 20, que diz, atenção, que a ira do homem não produz a justiça divina. Né? E a nossa tendência é produzir a justiça por algo que sofremos. E sabe, eu já tive a pensar, Paulo, um bocadinho sobre isso, e percebi que quando alguém nos causa dor, a nossa tendência na vingança, vamos chamar assim, é causar a mesma dor que a pessoa fez em nós. E eu parei para pensar, qual é o objetivo? O objetivo é que a pessoa, ao sentir a dor que ela nos causou, possa, quem sabe, se arrepender do mal que nos fez e venha pedir perdão. Só que ao agirmos com vingança, o que a gente causa? A gente causa mais dor, mais separação e mais distância. É por isso que na Bíblia o Senhor diz para nós, orai pelos vossos inimigos. Perdoai os vossos inimigos, porque somente Deus é que pode entrar na mente de alguém e ajudar a pessoa a perceber o mal que causou ao outro. E naturalmente levar a pessoa a pedir perdão. Então vemos aqui o amor de Deus, quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, mas também Deus, no Antigo Testamento, fez o mesmo com este povo de Nínive. Exatamente. Há aqui uma ação da parte de Deus para com realmente o povo, para que o povo realmente deixe aquilo que é o mal e que deixe o pecado. E Jonas, é interessante que Jonas vai dizer, eu sabia que o Senhor ia perdoar, eu sabia que o Senhor, né? Ele sabia quem era Deus, né? Mas ele queria ver Deus agir com a justiça no formato humano, podemos dizer assim. Exatamente. Jonas conhecia o caráter de Deus. E ele diz, é interessante que logo no verso 2, se me permite, do capítulo 1, quando Deus dá a ordem, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu para mim. É interessante que a palavra malícia aqui, ela pode ser traduzida por mal. Ora, Deus estava a olhar para a cidade de Nínive e estava a perceber que o pecado estava a trazer um grande mal, um grande sofrimento. Por isso enviou lá Jonas. Quem sabe se eles se arrependerem, eles vão parar de sofrer por causa do pecado. E Deus sabe, então, que o pecado traz sofrimento. Por isso a ação dele junto do pecado, para que a gente possa, de alguma maneira, parar de sofrer. É nessa perspectiva que Deus envia Jonas. Ok, muito bem. Jonas era um homem que Deus queria usar para fazer a sua misericórdia acontecer ali naquele momento. Exatamente. Vamos continuar neste tema, um tema muito interessante, muito rico. Muito rico. E vamos falar com o Pedro. Pedro, eu vou ler um texto bíblico e depois poderás contextualizar o texto e poderás até falar alguma coisa importante sobre este tema. O texto de João, capítulo 2, no verso 14 e 15. Nós lemos assim: achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou fora do templo os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Como é que neste texto, Pedro, nós podemos definir aqui, se pode dizer isto, a ira de Jesus, esta justa indignação de Jesus para com estas pessoas? É muito interessante isso. Começo por dizer que já ajuda um pouco a explicar aquilo que ainda há pouco te referias, de uma aparente contradição entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, não é? Como se fossem duas entidades diferentes, que se anulam, ou que estejam em uma espécie de contradição entre elas. Aqui está um exemplo, este é o primeiro, Jesus na verdade Jesus vai ter esta atitude duas vezes, que às vezes escapa-nos um pouco, que existiram dois momentos nos quais Jesus teve esta atitude no contexto do que se passava no templo, ali no pátio com estes vendilhões, esta no início e depois uma já perto do final, na semana em que ele vai para Jerusalém e que termina com a sua morte. E portanto, é um excelente exemplo, não só pelo conteúdo em si, uma tentativa de explicar o que é que aconteceria ali que levou Jesus a indignar-se desta forma, mas é verdade que também serve como uma espécie de ilustração bastante rica deste fenómeno que está associado ao caráter de Deus, que é Deus indignar-se.
E, portanto, há um conjunto de ideias muito fortes que me parecem interessantes aqui. Na verdade, olhemos para Jesus e nós vamos perceber que Jesus, em outros momentos, se indignou. Aliás, com motivos e até contextos muito diferentes. Mas, por exemplo, quando os discípulos repreenderam as crianças e não deixaram que elas se aproximassem de Jesus, o texto diz claramente que Jesus indignou-se com eles. Não foi só uma ideia de dizer não, deixem lá e tal. Houve uma indignação da parte de Jesus. O que significa que Jesus, diante de alguma coisa que fosse profundamente injusta, profundamente errada, de consequências que as pessoas não estivessem a alcançar o nível das consequências, Jesus agia com essa forma de indignação. Há um outro momento que está registado em Marcos, no capítulo 3 de Marcos, a propósito de uma altura em que os fariseus, aquele contexto do sábado e de que eles começaram a acusar os discípulos e a Jesus de quebrarem o sábado, particularmente de Jesus de fazer curas no dia de sábado, não é? E o texto diz, no versículo 5, que Jesus olhou para eles em redor com indignação. A tradução é esta, com indignação. E depois, por isso é que eu estou a citar este texto, que ele é muito interessante por isso, e a seguir a Marcos registar que ele olhou com indignação, diz, e condoeu-se da dureza do seu coração. É interessante porque este texto mete ao mesmo tempo a ideia de se indignar e de se condoer. Essa compaixão. O que parecem, humanamente falando, parecem duas coisas distintas. Ou nós estamos indignados ou estamos condoídos não é? E com o nosso coração sensível a alguma coisa. Jesus, e nesta história, mostra como é precisamente razoável e muitas vezes necessário e útil juntar, vamos dizer, estes dois sentimentos. Eu posso estar perfeitamente indignado com uma profunda injustiça, mas estar condoído com a pessoa que está, até a pessoa que está a cometer, por exemplo, um ato de injustiça, por saber que alguma coisa não está bem ali. Portanto, nós percebemos que Jesus, na sua prática, como ele foi Deus feito homem, ele veio realmente ajudar-nos a compreender bem como não há contradição de sentimentos quando a fonte desses sentimentos é pura, é boa, é genuína. O apóstolo Paulo, não podemos esquecer que ele dizia irai-vos, mas não pequeis. Mais uma vez, uma pequena expressão que mostra como é possível conciliar estas duas experiências que aparentemente não são conciliáveis. Agora, eu gostaria de voltar então à história, no fundo a todos estes exemplos, partindo deste momento, claro, em que Jesus, com muita indignação, expulsa os mercadores do templo, vira às mesas e, portanto, apresenta de facto uma indignação que foi visível, marcadamente visível, e acho que podemos tirar daqui algumas lições muito importantes. A primeira delas é que nós percebemos que Jesus está disponível para lutar na defesa do que é santo. Há, portanto, nesta história, uma clara evidência de que a santidade de um lugar, a santidade de uma pessoa, neste caso até a santidade da relação com Deus. Porque o templo era um espaço de encontro com Deus. O templo era o lugar para a manifestação de Deus. O templo era o lugar para a contrição, para o arrependimento, para pedir perdão. O templo, portanto, representava um conjunto de experiências de fé que são nelas mesmas santas. O arrependimento, a contrição, a busca de Deus, o encontro com o divino. Tudo isto acontecia no templo e, ao mesmo tempo, o templo era completamente esvaziado desta santidade. Por isso podemos dizer que a ira de Jesus vai em defesa de uma experiência de santidade, de encontro com Deus, que estava a ser posta em causa. E Pedro, e há uma coisa muito interessante, é que no versículo 17, os discípulos lembraram-se de que estava escrito. Isso. Que é, o zelo da tua casa me devorou. Portanto, não é só naquele momento. Portanto, estava escrito no passado, porque o Deus é o mesmo, do antigo e do novo. O zelo da tua casa me devorou. Há aqui um zelo muito grande que Cristo teve por a casa de Deus. Não é? É isso, e eu acredito que nós podemos entender que o zelo de Deus não é pelos objetos, que é uma coisa que nós percebemos em Deus sempre. Quer dizer, Deus não está preocupado com os objetos ou com as coisas, é com as pessoas. Ou com que elas traduzem as coisas,
o ensinamento, Sim, o simbolismo. que as Claro, coisas porque esse produzem. ensinamento está ao serviço das pessoas. Exatamente. Portanto, não interessa nada dizer que um objeto é sagrado e defender o objeto como se o que conta é o objeto. O que conta é o que aquele objeto, no caso do templo, vai produzir nas pessoas, no encontro que elas têm com Deus. Portanto, de facto, esse zelo de Deus para com o templo sempre esteve ligado a essa ideia da verdadeira religiosidade. Quando a verdadeira religião, que é encontro com Deus, é reconexão com aquele a quem muitas vezes voltamos as costas, é substituído por estruturas e formas humanas que substituem o encontro com Deus, então tem de haver indignação. Ou é usada para outros interesses que não a glória de Deus, Isso Deus mesmo. diz não. Interesses mesquinhos, privados, humanos, pessoais mesmo. Então há essa dimensão de Jesus a defender a santidade daquele lugar e do que acontece naquele lugar. Mas há uma dimensão nesta história que eu acho que ainda vale a pena referir, que é o facto de que Jesus, com esta atitude, está a proteger os mais vulneráveis. A indignação de Jesus no templo, com o comércio no templo, tem uma dimensão de justiça social. Porquê? Porque, na verdade, aqueles negócios que ali eram feitos com base em negócios que abusavam, seja no preço, seja na forma como os negócios eram feitos, fazendo o quê? Fazendo com que os mais vulneráveis da sociedade tivessem que pagar mais do que deveriam pagar, fossem explorados. No fundo, esta lógica, olha, que nós hoje conhecemos bem, que é o que chamamos uma lógica de mercado, não é? Em que, de um momento para o outro, uma pessoa tem um certo valor e não sabe porque fica com menos. É o mercado que conta, ou seja, como agora há mais procura ou há mais oferta, dependendo, a mesma casa que eu tenho vale menos ou vale mais. Ou seja, esta forma do mercado funcionar é a realidade do mundo, Produz injustiça. mas produz muita injustiça. E esta é que é a realidade, porque uma pessoa que vivia com uma condição, por exemplo, de normalidade, de repente já não consegue pagar a casa, já não consegue comprar o azeite. Nós há bocado estávamos aqui em off, antes das câmaras estarem ligadas, a falar de azeite, não é? E o azeite, como é um produto muito, muito precioso no nosso país, tem muito esta realidade, não é? Ainda há um tempo vivemos a realidade de uma inflação que fez o azeite subir imenso, agora já estamos na expectativa que ele suba, que ele desça, não é? Ou seja, estas coisas produzem injustiça, porque a pessoa continua com o mesmo salário, mas o azeite que precisa custa mais. E, portanto, esta lógica de mercado aplicada ao templo fazia com que as pessoas mais fracas estavam completamente vulneráveis à realidade do preço que alguém marcava. O que significa, portanto, que Jesus, com este ato, estava a proteger e a lutar em favor dos mais vulneráveis. Portanto, estas duas dimensões mostram que Jesus indignou-se, por um lado, contra a profanação do que é santo e contra a profanação daquele que é mais fraco. Ora, com estes dois contextos, podemos dizer que vale a pena indignar-se, que esta indignação é justa e boa. Bem, justa porque também é uma indignação santa, não é? Da parte de Cristo. Muito bem, Otelinda, eu vou ler aqui dois textos bíblicos para introduzir a pergunta que vou fazer para ti. Está bem? Primeiro encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 32 e versículo 35, que diz assim: Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo de resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Este é o primeiro texto. O segundo texto está no Novo Testamento, em Romanos capítulo 12, verso 17. E estamos aqui para abrir a Bíblia, porque é a Bíblia aberta. E vou ler também a partir da minha Bíblia, que diz o seguinte: A ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Diante destes dois textos, do Antigo e do Novo Testamento, como é que pode o cristão proteger-se do perigo da vingança humana? Da vingança humana. Eu gostaria ainda sobre esta questão de ira de Deus, ou da vingança de Deus, finalmente corresponde à mesma coisa. Há dois tipos de vingança em Deus. Ele diz, minha é vingança, e ele se ira, portanto, contra o mal. Há dois tipos. Há a vingança de Deus, que é o castigo que ele dá àquele que faz mal, não é? E que é uma ação pedagógica de Deus. É o seu acompanhamento no desenvolvimento da consciência moral humana.
portanto Deus vai corrigir, vai orientar e vai castigar, e usa realmente o castigo, a ira, tudo isto são expressões que traduzem de alguma maneira a justiça de Deus. E há depois a vingança, que muitas vezes é dessa que as pessoas têm medo, não é? Que é a vingança definitiva, que é a eliminação definitiva do mal, em que Deus, para eliminar o mal, Deus terá que eliminar aqueles que com o mal se identificam, não é? Que fizeram corpo com o mal e que escolheram ser instrumentos do mal. Então Deus, ao eliminar o mal, vai eliminar essas pessoas também. Quanto à nossa vingança pessoal, o sentimento de vingança, nós podemos dizer que é um sentimento natural e justo. Porque quando alguém recebe uma bofetada, é justo dar outra bofetada. Não é? A pessoa sente que foi agredida e naturalmente deseja retribuir essa agressão. Está intrínseco na nossa natureza. Está intrínseco na nossa natureza de retribuir. É normal. É estabelecer um equilíbrio. Não é? Embora Jesus o tenha dito. Exatamente. E o problema é que muitas vezes achamos que até deve ser multiplicado. Se me der uma bofetada, eu tenho vontade de dar 2 ou 3, não é? Para que realmente fique satisfeito. E esta necessidade de justiça é potenciada pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções negativas que a ação de um agressor produz em nós, não é? Então fica potenciado. Então vai nos faltar coisas muito importantes como a objetividade, vai nos faltar a imparcialidade e uma justiça completa. É isso que Jesus quer dizer quando diz: porque vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Ou seja, tu não tens capacidade para julgar e avaliar o comportamento do teu irmão, porque muitas vezes sempre o nosso juízo é limitado e também nós projetamos no outro muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas intenções, a nossa visão das coisas e não aquilo que realmente se passa, não é? O Hernani falou aqui deste texto fantástico de Jesus, quando Mateus 4, não é? Mateus 5,44, que diz: ama aos teus inimigos, amarás os teus inimigos, bendizem aos que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E às vezes parece-nos que Jesus está-nos aqui convidando a uma espécie de masoquismo, não é? Tens que ser maso. Para ser cristão tens que levar e aguentar. E não repostar, e não retribuir, não é? Mas não é nada disso. Jesus sofreu, não pagou da mesma maneira, e Jesus não foi não foi masoquista. Jesus, ele agiu contra o mal de uma maneira diferente, de maneira a eliminar e a diminuir o mal. E é assim que Jesus quer que nós olhemos para o agressor. Ele convida-nos a ter sobre o agressor 3 olhares que eu gostaria de partilhar convosco. Portanto, como tu dizes, para nos protegermos da vingança humana, que é injusta e muitas vezes desadequada, nós temos que compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, algo que nós devemos compreender, ter uma visão alargada sobre a pessoa e sobre as circunstâncias e sobre a realidade da humanidade, e é de compreender que o agressor é, em primeiro lugar, a primeira vítima do seu próprio mal. O pecador, o que perpetra o mal, ele é a primeira vítima, portanto, desse mal. Como diz um ditado: o carrasco que enterra os dentes na vítima, enterra os primeiros em si próprio. Ele é a primeira vítima. E esta percepção, que se formos capazes, como Jesus tinha esta percepção, por isso há pouco o Pedro falava que Jesus tinha ira e compadecia-se. Porquê? Porque ele tinha esta visão abrangente do ser humano. Portanto, o ser humano, acima de tudo, é, de alguma maneira, não julguete, porque ele tem uma vontade própria, mas ele está muito condicionado. E podemos aí chegar até a ter a tal compaixão. Portanto, se virmos o mal na sua globalidade e a pessoa como a primeira grande vítima do mal. Depois é importante compreender uma coisa que às vezes não pensamos, que é que, em algum outro momento, em algum outro lugar e em alguma outra circunstância e situação, eu, que fui agredido, poderei ser um agressor. Eu poderei fazer o mal a outras pessoas da mesma maneira que eu recebi do outro. Portanto, aquele que é justo não é aquele que faça o mal, julga, condena e pune. Aquele que é justo é aquele que faça o mal, compreende que o mal
é qualquer coisa que nos afeta a todos e a si próprio, então faça o mal o justo, chora e pode perdoar. Porque sente a sua miséria e sente a sua humildade. Isto protege-nos, portanto, de uma vingança humana desadequada. E outra coisa que devemos compreender, e é isso que Jesus, portanto, nos chama neste texto de Mateus, é que nós não devemos agir em espelho. Não devemos dar ao outro o que o outro nos deu a nós. Não lhe devemos mostrar aquilo que ele fez, nós vamos lhe fazer. Chama-se a isso agir em espelho. Se não agirmos em espelho, nós oferecemos ao outro algo muito importante, que é um espaço de reflexão. Ele dá uma bufetada, espera outra bufetada, mas eu não lhe dou a bufetada e essa minha omissão de vingança vai fazê-lo pensar, vai fazê-lo refletir, vai confrontá-lo sozinho com a sua ação. Ele é que tem esse problema, ele vai ter que resolvê-lo. E a fazer isto, esta pessoa de alguma maneira abre-se. E é aí que o Espírito Santo pode entrar. Então Jesus quer que sejamos instrumentos do Espírito na sensibilização do outro ao mal, ao seu pecado, para que Deus o possa restaurar. E depois, é o que nós vimos, como leste em Romanos 12, 7, não é? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, se não responderes em espelho, se fizeres aquilo que ele não espera, vais permitir que a ação do Espírito possa agir sobre o coração e a mente dessa pessoa. E podes ser, então, nas mãos de Deus, um instrumento de restauração. Li uma vez uma biografia de um presidente americano muito conhecido, que foi Abraham Lincoln, em que diziam que ele, na Guerra da Secessão, portanto, os seus soldados, quando morriam os seus soldados, ele chorava muito. E quando morriam os soldados do inimigo, também chorava. E um conselheiro dizia-lhe, mas como é que tu choras pelos teus soldados e pelos teus inimigos? E ele dizia, mas tu não compreendes, eu elimino os meus inimigos, tornando-os meus amigos. Eu penso que ele compreendeu o que Jesus quis dizer. Só podes eliminar o mal com o bem, para que o que faz o mal possa ver outra coisa. E depois temos fé em Deus, não é? Claro. Deus fará justiça, não precisamos de fazer nós justiça. A Bíblia diz em Naum 13, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. Devemos deixar a punição com Deus e não sermos nós a punir. E, no fundo, a ira de Deus é contra o pecado e contra o mal, porque Ele quer erradicar o mal. Exato, erradicar o mal para sempre e quer que nós vivamos num lugar de paz, não é? Voltando até ao novo, tendo o novo Éden, uma nova terra restaurada, sem morte, sem há dor. muito poder neste conceito de que a ideia de vencer o mal com o bem não é de facto um apelo a nós sermos neutros e, por exemplo, diante de um agressor, deixá-lo agredir porque é melhor para não ferir o pobre, não é? O conceito de responder ao mal com o bem, de facto, não é esse. É dinâmico. É uma coisa mais dinâmica que isso. É encontrar instrumentos para que o ciclo do mal seja interrompido. Exatamente. E isso é uma coisa ativa. Porque, obviamente, que em muitos contextos de violência, por exemplo, a hipótese ou a ideia de que isto seria um apelo a uma não-ação, no fundo, tornaria a vítima uma escrava do mal. A ideia não é fazer das pessoas escravas do mal, é que elas as vencedoras sejam vencedoras sobre o mal. Por isso isto é uma coisa ativa, positiva e dinâmica. O próprio Jesus nunca perdeu, quando foi agredido, por exemplo, no soldado, no momento do seu julgamento, ele não deu outra face. Ele disse, se eu fiz algum mal, diz o que é que eu fiz. Se eu não fiz, por que é que me bates? Mostrando assim o respeito sempre pela dignidade humana. E a confrontação. Exato. Pensa no que fizeste, não é? Sim, e Jesus tem um pensamento que eu acho que é maravilhoso, que é muito ativo, porque normalmente o pensamento humano é não faças ao outro o que não gostarias que te fizessem a ti. Mas Jesus vai mais longe. Jesus diz, faz ao outro o que gostarias que te fizessem. Ou seja, a regra áurea de Jesus é ativa, é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E isto é muito importante. Muito bem, queridos amigos, vamos parar aqui um pouquinho, porque temos uma oferta muito especial para si. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Esta oferta que temos é uma oportunidade para você aprender mais sobre a Palavra de Deus através deste manual Eu Creio. É um manual excelente de aprofundar o estudo da Bíblia de forma sistemática, temas
variados. Por exemplo, a lei de Deus, tem o tema da morte, como se posicionar diante da morte, o que é que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Jesus, a nova terra, o batismo, a justificação pela fé, enfim, tantos temas lindos e temas que vão ajudá-lo no seu percurso de fé, assim à sua família e aos seus amigos. Por isso, só tem que enviar uma mensagem para nós através do 933-939291, eu vou repetir, 933-939291, dizendo que quer receber gratuitamente este manual e ele será entregue na sua casa. Não perca esta oportunidade, que é uma oportunidade de ouro. Muito bem, vamos voltar então ao nosso tema, que o nosso tema é realmente um tema maravilhoso. Vamos retornar ao Hernani. Hernani, eu vou ler aqui um texto bíblico no livro de Salmos, o Salmo 78, 21. Vamos ler este texto para depois começarmos a fazer esta pergunta. Salmo 78, 21, que diz assim: Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Como é que nós podemos entender esta compaixão de Deus, por um lado, mas também esta ira que aqui fala sobre o povo de Israel? Okay. Combinada naturalmente aqui com o fogo, né? Essa ideia do fogo é alguma coisa que dentro do cristianismo está muito relacionada as consequências do mal, né? Essa perspectiva do fogo é um símbolo também da purificação, aqui. Da purificação, da ira de Deus. Ora, o Salmo em si, ele começa a falar daquilo que Deus tinha feito por Israel, de todo o cuidado que ele teve, mas mesmo assim, Israel decidiu não obedecer e se rebelar contra Deus. E naturalmente depois, logo a seguir, vem esse texto de um episódio mencionando, por exemplo, Números 11, 1 e 2, onde o povo, depois de sair do Egito, começou a reclamar, a resmungar contra Moisés, contra Deus, a dizer que... né? E disse que acendeu um fogo que começou a consumir nos arredores do arraial. E Moisés ora e o fogo para, né? E ele faz menção exatamente isso, essa reclamação constante, né, do povo. Ora, na Bíblia, nós temos sempre a perspectiva do fogo como... Temos a perspectiva do fogo como um juízo, né? A perspectiva do fogo como sendo algo destruidor da parte de Deus, mas também nós temos na Bíblia uma perspectiva do fogo como vindo como uma bênção da parte de Deus. Por exemplo, quando Deus mandou construir o templo, Moisés seguiu as ordens, toda a gente fez tudo certinho, fizeram o sacrifício, o primeiro sacrifício que fizeram. E é interessante porque nós lendo em Levíticos, no capítulo 9, nós vamos descobrir que desceu fogo do céu, o fogo da parte de Deus, e consumiu aquele sacrifício. Ora, ao estudar um bocadinho, a gente percebe que aquele fogo deveria ser mantido pelos sacerdotes continuamente. E parece, né, segundo a cultura judaica, que aquele fogo não se extinguiu até o dia que o templo foi destruído pelos babilônios. Eles mantinham constantemente aquele fogo. Ora, então é um fogo que vem da parte de Deus. É bem interessante guardarmos essa informação. Mas logo no capítulo a seguir, nós temos os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eram dois sacerdotes, que tinham como missão interceder pelo povo, e vão levar fogo no altar de incenso. Só que eles decidem usar um fogo estranho. Eles não usam o fogo do altar, que era aquele que Deus tinha dado autorização para fazê-lo e ordem para fazê-lo, e vão usar um fogo qualquer. A gente vai perceber que depois disso Deus proibiu os sacerdotes de usarem bebida alcoólica. Provavelmente eles deviam estar embriagados quando tomaram essa decisão, mas naturalmente uma decisão de rebelião contra Deus. Ora, o que é que eu percebo nesse episódio? É que quando eles estavam a fazer aquela intercessão com fogo estranho, desceu fogo do céu e consumiu os dois. Ora, eu penso assim, nesse momento, como um ato de justiça da parte de Deus, mas observando a Bíblia com calma, eu percebo que a missão deles era interceder. Ora, se a intercessão deveria acontecer com o fogo do altar, para que a oração fosse atendida, na verdade, Deus de novo acendeu o fogo. Só que os dois, como estavam em pecado, naturalmente foram destruídos. Então, ao observar esse episódio, eu vou percebendo que Deus, ele vai agindo. E o fogo eu percebo aqui agora como uma demonstração da glória de Deus. É por isso que, por exemplo, no juízo final, quando a Bíblia fala e tudo vai ser destruído com fogo, no sentido de que os ímpios, inclusive o próprio inimigo de Deus, vai ser destruído com fogo, eu tenho a impressão, para mim,
É que nós, quando pensamos em fogo, pensamos logo naquilo que estamos acostumados a ver. Mas eu tenho a impressão que nesse momento será uma manifestação total da glória de Deus, que irá, de alguma maneira, não só extirpar o mal, mas purificar a terra. E João, ao observar aquilo, viu um fogo. Né? E naturalmente a luz da presença da glória de Deus, que a Bíblia tanto fala. Eu não estou a dizer que não será fogo, bem, eu estou a dizer simplesmente Deus que para mim um fogo consumidor, não é? exatamente isso. E quando se manifestou a Moisés, por exemplo, a Moisés pareceu um fogo Exatamente. que estava em cima de uma sarça. Não é? Exatamente. Portanto, a glória de Deus tem aspecto de fogo. Exatamente. Então eu chego à conclusão de que essa perspectiva do fogo é alguma coisa natural que acontece de maneira destrutiva para aquele que está em pecado e como uma bênção para aquele que aceita a ação divina. E é importante dizer que este fogo que tu falaste no final dos tempos, não é um fogo eterno no sentido da duração, mas é eterno nas consequências. Não é? Uhum. E Deus vai erradicar o mal e purificar a terra, como tu próprio disseste. Exato. Esta terra que será uma terra sem dor, sem sofrimento, que é a terra que Deus nos quer levar. Não é? Exatamente. Muito bem. Ainda continuando esta parte do juízo, não é? Temos aqui um outro texto da rebelião do bezerro de ouro, no livro do Êxodo, capítulo 32. Este também é um caso de misericórdia divina. Certo, Pedro? Queres explicar-nos um pouquinho? De facto, existe misericórdia nesse texto, embora também exista ira e manifestação da ira. Por isso nós vemos que um bocado o fio condutor do que estamos aqui a analisar hoje na Bíblia são diferentes histórias ou textos bíblicos que basicamente olham para este tema ou de diferentes ângulos ou com histórias narrativas que ilustram a realidade da ira de Deus a manifestar-se, e nós percebemos que ela nunca está dissociada da sua misericórdia. Diríamos, não estou a fazer ainda uma conclusão, mas à medida que vamos vendo estas diferentes histórias, percebemos esta dimensão em comum. E de facto, esta história muito conhecida, até porque o contexto da história, obviamente, é muito relevante. Deus chamou Moisés, fazendo aqui obviamente um resumo do acontecimento. Deus chama Moisés ao cimo do Monte Sinai. E sabemos que ali Deus vai manifestar-se de uma maneira absolutamente extraordinária. A sua glória ali. A sua glória. Aliás, é nesse momento que Deus também é visto como um fogo. Quem está cá em baixo via literalmente fogo e relâmpagos e no entanto, Moisés estava a ter um encontro incrível com Deus, não é? Portanto, isto para reforçar um pouco a ideia do Hernani de que a manifestação da glória e da presença de Deus pode ter aspectos que humanamente são interpretados e vistos a partir do referencial que nós temos. Embora não quer dizer que sejam, do ponto de vista físico e literal, não quer dizer que sejam exatamente isso. E eles viam isso, é visível no Monte Sinai. Quando Deus descia ao Monte Sinai, não é? Via-se ali essa demonstração desse poder, mas era no fundo Deus a dizer assim: eu estou aqui convosco, eu estou Exatamente, perto não é? de vocês. Portanto, não era uma coisa assustadora, embora um relâmpago ou fogo possa muitas vezes para nós ser uma coisa assustadora. Mas era a presença de Deus a cuidar, a restaurar e, no caso, a dar a sua lei. E no caso Deus é naquele encontro que Deus está a dar a Moisés essa extraordinária oferta de graça e de orientação do povo ao escrever com o seu próprio dedo os seus mandamentos. Nesse contexto, então, o que é que vai acontecer? Eu vou ler mesmo, que acho que pode ilustrar bem, Êxodo 32:7, que o Senhor disse a Moisés: desce imediatamente e depressa, porque o povo que trouxeste do Egito está a corromper-se. Estou a ler na tradução livre, que é um pouco mais livre e contemporânea. O Senhor continua a dizer a Moisés: o povo desviou-se e rapidamente abandonou as minhas leis. Fizeram para si um bezerro e estão a prestar-lhe culto e a sacrificar-lhe, dizendo: aqui tens os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. E é preciso bem considerar a força e o significado desta frase. Não apenas eles colocaram ali um bezerro e disseram: olha, vamos adorar aqui porque não sabemos bem onde é que está Deus e Moisés está a fazer falta, mas é a afirmação totalmente blasfema e mentirosa de que foram os deuses do Egito que nos fizeram sair. É preciso colocar esta frase bem aqui como uma frase-chave. Então o Senhor continua a dizer a Moisés: tenho visto como este povo é rebelde e obstinado e, portanto, agora vai da minha presença, porque a minha ira se acenderá contra eles e destruí-los-ei. E de ti, Moisés, farei uma grande nação. Isso mostra, Pedro, que Deus não aprova a idolatria, porque o bezerro de ouro
no fundo, representava aquilo que eles achavam que era os deuses que os tiraram do Egito. Esta representação. É uma total substituição da obra divina. E depois o que é que vai acontecer? Então Moisés vai descer, e quando Moisés desce e vê aquele quadro, percebe-se realmente o que acontece. Depois mais à frente, no versículo 19, diz que ele viu o bezerro e toda aquela gente a dançar. E então é interessante, porque a mesma expressão que temos usado aqui para falar de Deus, esta questão da ira ou da vingança, agora é aplicada a Moisés. E o texto diz que Moisés encheu-se de cólera ou de ira. Moisés. E é então que ele vai lançar ao chão as placas, as tábuas de pedra, que se quebraram ali mesmo no sopé da montanha. Tinham sido escritas pelo dedo de Deus. O dedo de Deus. Moisés irou-se e partiu as pedras. É interessante, porque no contexto, há bocadinho, o Hernani falava da história de Nadab e Abiú. Em princípio, dentro da mesma linha, quando Moisés parte um objeto tão solene que Deus tinha escrito com o próprio dedo, o que é que deveria acontecer? Ele era logo destruído. Isto seria o normal, porque é uma profanação de uma coisa santa, e no entanto ele não é de todo destruído. O que revela que de facto há uma dimensão que é muito mais importante e relevante que o aspecto apenas formal, e que é muitas vezes esta, a mim me parece, a maneira de ler estas histórias, às vezes mais difíceis até de entender o seu contexto. Não está em causa a sacralidade apenas do objeto, porque senão este objeto, que era altamente sagrado, tinha acabado de ser profanado. E não apenas Deus não destruiu Moisés, como Deus ficou com Moisés. É por isso que nós vamos depois ler mais à frente, em Êxodo, depois no capítulo, creio que é o 34, não é? No 34, em que o que vai acontecer, aliás, é uma coisa que eu acho maravilhosa, é que Deus vai aparecer a Moisés e diz-lhe: prepara 2 placas de pedra como as primeiras, e eu escreverei sobre elas os mesmos mandamentos que estavam naquelas que tu quebraste. Quer dizer, Deus não ficou nada ofendido com o ato de Moisés de quebrar as pedras. A ira de Moisés coincidia com a ira de Deus. Neste momento. Essa é a conclusão. Porque há um momento depois, posterior, em que Moisés vai bater na pedra quando devia ter falado à rocha, ele bate na rocha. E ali Deus não se agrada. Então vê, Deus irou-se, é muito interessante isto, porque Deus irou-se com Moisés quando ele vai bater numa pedra qualquer lá no meio do deserto. Porque simbolizava Cristo e não se podia bater em Cristo, ou seja, na pedra que simbolizava Cristo, mas sim falar à pedra. E Deus não se irou quando ele partiu as tábuas da pedra, coisa sagrada que Deus tinha escrito. Com os mandamentos. Com os mandamentos de Deus. Nós percebemos, portanto, que há aqui uma dimensão de coerência entre a ira de Moisés e a ira de Deus. Portanto, a ira de Moisés que o levou a ter aquela atitude, parece até uma atitude meio irrefletida, mas Deus compreendeu essa atitude, enquadrou-a na dimensão de uma ira que é precisamente contra o mal. Uma ira que tem o propósito de restituir ou de restaurar, ou de criar possibilidades de que a vontade de Deus se cumpra. Ora, esta história como é que vai terminar? Vai terminar, desde logo, na questão do bezerro. O que o relato diz é que Moisés queimou o bezerro no fogo. Então o fogo volta a ser aqui um elemento de tentar restaurar. Então aquele objeto é queimado no fogo. E depois vão acontecer, de facto, algumas consequências para o povo de Deus. Nesse dia vão haver mortes, porque Deus colocou diante de todos a oportunidade de façam uma escolha. E, portanto, quem fez a escolha de se revoltar, continuar na rebelião, acabou por ter uma consequência. Mas esta história vai terminar no capítulo 34, porque na verdade é a continuação. Eu já li ali, é a continuação, porque Deus volta a tentar repor, digamos, o equilíbrio ao dizer, ok, agora vamos voltar, volta a lavrar ali 2 pedras e eu vou escrever com o meu dedo. E depois então Deus propõe uma aliança, porque Moisés vai suplicar a Deus que tenha misericórdia do povo. E Deus diz-lhe, ok, se aceitarem a minha aliança, nós podemos esquecer, digamos, tudo o que aconteceu e voltar então ao momento em que estávamos antes. Portanto, nós vemos nesta mesma história como a ira e a misericórdia de facto estão conectadas. Porque Moisés também se irou
E o mesmo Moisés que se irou depois disse a Deus: tem misericórdia e intercede pelo povo. E o Deus que se irou e disse: eu vou destruir este povo, acabou por não o destruir e por mostrar misericórdia e renovar a aliança. Portanto, nós claramente percebemos através desta história incrível como os conceitos e a prática de ira e misericórdia estão conectadas e dependem de quê? Dependem da decisão. E nós E vemos de isso. justiça. E de justiça, Sim. porque disso que tu acabas de apresentar, nós depreendemos que, por momentos, possivelmente deveríamos irar-nos com certas coisas e que era uma ira saudável. O facto de nos conformarmos com certos comportamentos e certos acontecimentos e não nos manifestarmos, não sermos contra, é uma maneira de estarmos de acordo com eles. Ou seja, não quer dizer que vamos ser violentos, nem fazer vingança, mas quer dizer que há uma ira que é saudável no ser humano, que é de harmonia com a vontade a de Deus. vontade. Esta harmonia entre aquilo que é a ira de Deus e essa compaixão que Deus tem, essa misericórdia, é vista também com Noé, não é? Na arca de Sim. Noé, Sabe? porque Deus destruiu este mundo, mas depois colocou um arco, não é? O arco da aliança, para dizer assim: não mais destruirei e farei uma aliança convosco, porque Deus também quer do ser humano uma escolha, não é? Uma decisão, isso é importante. Muito bem, Hortelinda, esta é a última pergunta para... Estamos quase a terminar o nosso programa, mas temos aqui tempo para ainda refletirmos nesta pergunta que me parece muito importante. A Bíblia fala muitas vezes que Deus é tardio em irar-se, mas grande em beneficência. Isto é muito importante, é que Deus vai sempre, por exemplo, com o Nínive, que falávamos há pouco e o Hernani falou, Deus deixou, as coisas foram quase às últimas consequências, e ainda assim Deus enviou alguém para ajudar aquele povo, que era um povo contrário à vontade de Deus. Deus é tardio em irar-se. Parece lógico que deveríamos, como crentes, ser pacientes e longânimos para com aqueles que estão ao nosso redor, se Deus é a nossa referência. Sim, nós vimos na exposição que foi feita aqui, portanto, tanto pelo Pedro como pelo Hernani, que muitas vezes Deus não é tardio, Deus é imediato. Quando Atã e Abirá, foi imediato. Portanto, com o povo, foi imediato. Mas na generalidade de Deus não é imediato, Deus é tardio. E Deus é tardio porquê? Deus é tardio porque a sua ira está ao serviço do seu amor. Tudo em Deus está ao serviço do amor. Deus não é ira, Deus é amor. Portanto, Ele é justiça. E a ira é um fruto da sua justiça. Mas é importante lembrarmos, durante este tempo que vivemos aqui na história, foi dado à humanidade um tempo de graça e um tempo de oportunidades, não é verdade? Em que Deus deixa que cada um possa fazer o seu caminho, o seu percurso, o seu desenvolvimento. Portanto, a ira de Deus, o castigo de Deus é sempre pedagógico, mesmo quando é imediato. É pedagógico para os outros, não para a pessoa. A Datã e a Abirã não aprenderam mais nada, não é? Mas o povo aprendeu, não é? Portanto, a ira de Deus é sempre pedagógica, redentora. Ela é correção, ela é disciplina, é restauração. Só no juízo final é que a justiça de Deus será punitiva. Até lá, ela é realmente redentora. A sua ira é um instrumento de Deus para recuperar os pecadores. Porque a ira de Deus, eu lembro-me um conceito de ira que eu gosto muito, é de que a ira de Deus é Deus deixar o pecador receber as consequências das suas escolhas e para aprender com elas, não é? Entretanto, Deus tem outros recursos que vai usando. Nós vemos muito bem isso na história de Israel, quando antes do exílio, durante séculos, o povo de Israel tinha a tara da idolatria, era totalmente permeável à idolatria. E o que é que Deus fazia? Deus enviava mensageiros, Deus enviava mensagens, Deus corrigia, Deus disciplinava, mas Deus permanecia, não é? Há um texto em 2 de Crónicas que é muito interessante, que eu quero partilhar convosco, que diz assim: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam demais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Cá está a compaixão sempre junta, não é? Mas depois diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve.
Eu acho muito interessante esta expressão, não é? Quer dizer, o Senhor irou-se tanto que acabou realmente aquela pequena ira de educar, de corrigir, de ter paciência. Não, quer dizer... Mas Deus vai até ao fim, aos limites. Ao fim. Deus vai até ao fim. Não houve mais remédio. Então, qual é o remédio? É Deus deixá-los entregues a eles mesmos. Quando os babilónicos vêm e arrasam Israel, matam o rei, fazem tudo aquilo que nós sabemos. Nós às vezes pensamos que foi Deus que lhe mandou. Não. Nem é necessário que Deus envie os castigos. O castigo está no próprio mal. Israel entrega a si próprio às leis da história. Era imediatamente arrasado pelos seus inimigos, porque Israel era um pequeno povo. Que fazia a grandeza de Israel era a presença e a proteção de Deus. Entregando-os à lei da história, estava a entregá-los à lei de quê? À lei do mais forte sobre o mais fraco. E entre os babilónicos e Israel, babilónicos eram mais fortes e Israel não tinha nenhum poder. E foram levados castigo. Cativos, não é? Cativos. Mas mesmo assim nós vemos que isso não foi de maneira nenhuma uma desistência de Deus. Deus usa uma grande medida para obter um grande resultado. Não houve mais remédio. Já não se podia ir lá com pequenas coisas, mas com pequenas cativeiro, palavras. Deus enviou novamente profetas. Mas a esse cativeiro enviou profetas e obteve aquilo que Deus queria. O povo de Israel continuou a pecar e a fazer, enfim, todas as coisas que sabemos. Mas houve uma coisa que Israel não fez mais, depois de voltar do exílio. Foi ser idólatra. A idolatria estava completamente vencida, completamente ultrapassada. Então nós vemos que Deus, mesmo a sua ira, mesmo os casos traumáticos, como seja perder a sua identidade nacional, perder a nação, tudo destruído, Deus ainda espera que os efeitos desses comportamentos negativos possam curar esses pecadores. E realmente o Senhor obteve resultados. Então como é que nós podemos copiar Deus? Como é que nós podemos seguir o exemplo de Deus? Nós podemos seguir o exemplo de Deus duas coisas. Primeiro, compreender este percurso de desenvolvimento humano. Não é? Este percurso de desenvolvimento humano. Nós encontramos, por vezes, numa fase de desenvolvimento em que a nossa percepção, a nossa sensibilidade espiritual estão como estavam os israelitas. Não é? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar as pessoas, temos que ajudar a sensibilizá-las. Através de quê? Através do nosso diálogo, através da nossa ajuda, através da nossa força que nós lhe damos. Devemos acreditar, como Deus acreditava, que era sempre possível, nem que fosse necessário uma grande catástrofe. Não é? Mas o Senhor teria o seu povo de volta. Quer dizer que o pior que podemos fazer a alguém que está em erro o pior que lhe podemos fazer é desistir dele. Deus não desiste. Deus nunca desiste. Não é? Quando mais remédio não houve a ira de Deus, que ainda obteve resultados. E nós também devemos pôr em função todos os recursos para podermos recuperar, restaurar, trazer para a consciência de quem é Deus e do amor de Deus aqueles que ainda se comprazem no mal. Podemos fazer isso pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, pelo nosso investimento. Podemos ajudar alguém a deixar o mal. E é assim que vencemos o mal, com o bem. Não é? Muito bem. E há aqui um texto que eu sobre esta questão, eu gosto muito, sobretudo sobre a paciência de Deus, a sua misericórdia, a sua longanimidade, que está registado em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se venham a arrepender. Portanto, esta paciência de Deus, esta longanimidade de Deus, é aquilo que... E nós temos que fazer a nossa escolha. Deus evita o sofrimento. Quando não é mais possível, Deus deixa que o sofrimento possa agir. Às vezes, é o último recurso de Deus. Muito bem. E é interessante que todas as ações de Deus, as que são de ira, as que são de misericórdia, têm uma intenção, a salvação. Até podemos dizer que quando não há mais nada a fazer, Deus não faz nada. Ou seja, quando a pessoa se destruiu tanto que ultrapassou as suas possibilidades de retorno, ultrapassou o ponto de retorno, o que é que Jesus fez com Herodes? Silêncio. O que é que Deus fez com o primeiro rei de Israel? Saúl. Silêncio. O Senhor não faz mais nada porque a ira punitiva de Deus será no juízo final, não aqui.
Obrigado pela vossa ajuda na recapitulação e no trabalho deste tema tão importante e pertinente e talvez às vezes até difícil de explicar, mas obrigado pela vossa ajuda. Temos ainda uns segundinhos para cada um de vocês poder deixar lá para casa uma mensagem final. Talvez comece aqui por Hernani. Hernani, podes deixar uma mensagem? Essa percepção que às vezes temos de Deus, ela nos acompanha conforme o nosso percurso de educação, a percepção que temos daqueles que nos educaram, mas a gente deve sempre lembrar, ultrapassando essa visão negativa da ira de Deus, lembrar que Deus nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele entregou tudo que tinha, que era Jesus. Por isso, deem esse passo de confiança para permitir se conhecer por Deus. Muito bem, obrigado. A minha mensagem final seria que, na verdade, em Deus e até nos seres humanos, a manifestação destas intenções profundas, até da ira, acontecem porque Deus tem interesse. Se Deus não tivesse interessado em dizer, fiquem para aí, que eu tenho outros planetas para cuidar. Deus manifesta a sua ira, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, porque tem um profundo interesse em nós. Obrigado. E eu gostaria de dizer que a bondade, a misericórdia, todo o amor de Deus será impotente para quem não quiser aceitar. E isto é algo que todos temos que pensar. Não é? Mas Deus vai até às últimas consequências, usa todos os meios, recursos mais dramáticos, mas às vezes Deus também falha porque o ser humano vira as costas. Obrigado, amigos, pela vossa partilha. E agora quero falar consigo aí em casa. Este tema é um tema muito interessante, mas este tema está aqui nesta revista. Não só este, mas muitos outros temas estão aqui nesta revista. Esta revista é uma revista importante, este é um manual de estudo da Bíblia sistemático para si e para a sua família. É o maior investimento que você pode fazer, é um investimento na sua saúde espiritual e na saúde da sua família. Por isso, se quer aprender mais sobre este e outros temas, pode fazê-lo através desta revista, que é completamente gratuita. A Novo Tempo está a oferecer esta revista a si e à sua família, por saber que é importante para enriquecer a sua fé. Portanto, não hesite e telefone para nós ou, por outra, envie-nos uma mensagem para o 933 939291, 933 939291 e certamente esta revista será uma bênção para si. Que Deus o abençoe, que Deus o abençoe a si e à sua família e não se esqueça, no próximo episódio estaremos novamente juntos e até lá a sua Bíblia deve continuar sempre aberta.